O nervosismo que Deus curou. Antônio tinha apenas 23 anos, mas parecia carregar o peso de um homem muito mais velho. Desde criança, ele era conhecido na família como o nervoso, aquele que tremia nas situações mais simples, que suava frio antes de qualquer compromisso, que sentia o coração disparar só de pensar em falar em público. Os médicos chamavam de um transtorno de ansiedade generalizada, mas para ele era só medo. Medo de tudo, de errar, de ser julgado, de não conseguir respirar direito quando a crise vinha. As crises pioraram depois que perdeu o emprego. O desespero por não conseguir outra vaga, a vergonha de pedir ajuda aos pais, as noites em claro imaginando o pior. Antônio começou a evitar até sair de casa. Os remédios ajudavam um pouco, mas ele se sentia preso dentro de si mesmo, como se uma mão invisível apertasse seu peito a cada manhã. Foi numa tarde de sábado, quando já não aguentava mais, que sua mãe, dona de casa simples e de fé quieta, lhe falou com voz firme. Filho, hoje você vem comigo. Para onde, mãe? Perguntou, já sentindo o suor frio nas mãos. Para a congregação. Você precisa de ajuda, e lá a gente encontra. Antônio conhecia a congregação cristã no Brasil só de ouvir falar. Sabia que era uma igreja séria, onde as pessoas viviam de maneira simples, sem alarde, mas com uma fé que muitos diziam ser forte. Relutou, mas a mãe não aceitou não como resposta. Vestiu sua melhor camisa, uma social azul clara, modesta, como via os irmãos usarem, e seguiu com ela até o pequeno salão de reuniões, uma construção humilde de alvenaria, sem luxo, mas muito limpa. Ao entrar, Antônio sentiu algo diferente. Não havia instrumentos musicais, só vozes unidas cantando um hino que ele não conhecia: Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. Os irmãos e irmãs, todos vestidos com recato, alguns de terno simples, outras com vestidos longos e cabelos presos, cantavam com tal convicção que ele se pegou ouvindo em silêncio. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz calma, dirigia a reunião com seriedade, sem gritos, sem espetáculo, só a palavra de Deus e a oração. Quando chegou a hora dos testemunhos, Antônio viu pessoas se levantarem, uma a uma, para contar como Deus as havia livrado de enfermidades, de dívidas, de vícios. Uma irmã, com lágrimas nos olhos, falou de uma cura de enxaqueca que a atormentava há anos. Um irmão contou como conseguiu um emprego depois de meses desempregado, justamente no dia em que orou com os irmãos. Antônio sentia o coração bater forte, mas dessa vez não era medo, era uma estranha esperança. No final do culto, o ancião convidou quem precisava de oração para ficar. Sua mãe o olhou com olhos cheios de fé. Vai, filho. Deus está aqui. Tremendo, Antônio se levantou. Sentiu os olhares compassivos dos irmãos, mas nenhum julgamento. O ancião colocou a mão em seu ombro e perguntou: Qual é o seu nome, irmão? Antônio, sua voz falhou. O que você precisa, Antônio? Ele engoliu em seco. Eu não aguento mais, irmão. Esse medo, essa ansiedade, parece que vou desmaiar a qualquer hora. Não consigo trabalhar, não consigo nem sair de casa direito. O ancião não fez sermão. Só disse: Vamos orar. E então, ali, no meio daqueles irmãos que mal conhecia, Antônio sentiu mãos se unirem sobre sua cabeça. Não foram palavras bonitas ou longas, foram orações simples, cheias de fé: Senhor, livra este irmão. Dá-lhe paz. Em nome de Jesus, amém. Algumas irmãs choravam baixinho. Um irmão ao seu lado segurou sua mão com firmeza, como se dissesse: Você não está sozinho. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um barulho. Foi um silêncio dentro dele. Uma calma tão profunda que Antônio abriu os olhos assustado, como se tivesse acordado de um sonho ruim. O peito não doía mais. As mãos não tremiam. Ele respirou fundo e o ar entrou suave, sem aperto, sem desespero. Irmão Antônio, o ancião olhou para ele com um sorriso sereno. Como você está se sentindo? Antônio tentou falar, mas as lágrimas vieram primeiro. Quando conseguiu, disse apenas: Foi embora. E era verdade. Não era uma cura mágica que apagava todos os traumas, mas era como se uma corrente tivesse sido quebrada. Nos dias seguintes, ele ainda sentia um pouco de receio, mas agora conseguia enfrentar.
Voltou a procurar emprego, e dessa vez, quando o chamaram para uma entrevista, não teve crise. Conseguiu falar, conseguir o trabalho. Uma semana depois, ele estava de volta à congregação. Dessa vez, não foi levado pela mãe, foi por vontade própria. Na hora dos testemunhos, se levantou com as pernas ainda um pouco trêmulas, mas com o coração firme. Eu vim aqui há pouco tempo cheio de medo. Hoje voltei cheio de gratidão. Deus me livrou não porque eu merecia, mas porque Ele é bom. E quero servir a Ele. O ancião sorriu e disse: Isso é fé, irmão. Não é a nossa força, é a graça de Deus. Com o tempo, Antônio foi batizado nas águas, como manda a doutrina da congregação, um ato simples, mas cheio de significado, o enterro do homem velho e o nascimento de uma nova vida. Participou da Santa Ceia pela primeira vez, partindo o pão com os irmãos, sentindo-se parte daquele corpo. Aprendeu que a fé não era ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle. Hoje, quando alguém pergunta como ele superou a ansiedade, Antônio responde: Não foi eu. Foi Deus, através da oração dos irmãos. A congregação me ensinou que a fé não é palavra, é prática. Não é emoção, é entrega. E quando a gente se entrega, Ele faz o que a gente sozinho nunca conseguiria. E assim, entre hinos cantados à capela, cultos sem alarde e irmãos que oram uns pelos outros, Antônio encontrou não só a cura para seu nervosismo, mas um lugar onde aprendeu o verdadeiro significado da paz, confiar em quem nunca falha. Antônio não imaginava que aquela seria apenas a primeira de muitas vitórias. Os meses seguintes foram de descobertas que o deixaram ainda mais certo de que Deus tinha um plano para sua vida. Um dia, durante um culto de libertação, o pastor fez um chamado especial para aqueles que sentiam um peso no coração, algo que ainda os impedia de viver plenamente a fé. Antônio hesitou, mas um irmão ao seu lado, o mesmo que o havia abraçado no primeiro dia, colocou a mão em seu ombro e disse: Vai, irmão. Deus está te esperando. Ele se levantou com as pernas trêmulas, mas desta vez não era o nervosismo de antes. Era algo diferente, uma mistura de medo e esperança. Ao chegar na frente, o pastor orou por ele com uma autoridade que Antônio nunca havia visto. As palavras eram firmes, cheias de fé, e de repente, ele sentiu como se algo pesado saísse de dentro dele. Não houve gritos nem espetáculo, apenas um alívio profundo, como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam sem que ele percebesse. O pastor sorriu e disse: Agora você está livre, meu filho. Ande nisso. E Antônio andou. Não foi do dia para a noite, mas as mudanças começaram a aparecer. O sono, que antes era interrompido por pensamentos acelerados, passou a ser tranquilo. As mãos, que antes suavam ao menor sinal de pressão, agora permaneciam firmes. Até mesmo no trabalho, onde antes evitava apresentações, ele começou a se voluntariar para falas em público, não por obrigação, mas porque sentia uma confiança que não vinha dele mesmo. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Um domingo, durante o culto da família, Antônio viu uma mulher sentada sozinha nos bancos de trás. Ela tinha os olhos baixos, as mãos apertando uma bolsa com força, como se tentasse se segurar em algo. Aquela cena o levou de volta ao dia em que ele mesmo havia entrado na igreja pela primeira vez. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou e perguntou se estava tudo bem. A mulher, chamada Mônica, olhou para ele com olhos cheios de lágrimas e confessou: Estou aqui porque não tenho mais para onde ir. Minha filha está doente, os médicos não sabem o que ela tem, e eu não aguento mais carregar isso sozinha. Antônio não tinha respostas, não era médico nem pastor, mas lembrava bem das palavras que haviam mudado sua vida: Deus está no controle. Ele a convidou para orar juntos ali mesmo, entre os bancos da igreja. Mônica resistiu no início, dizendo que já havia orado tanto e nada mudava. Mas Antônio, com a mesma paciência que haviam tido com ele, disse: Não é sobre a gente orar certo. É sobre acreditar que Ele ouve, mesmo quando a gente não vê a resposta. Eles se ajoelharam ali, e Antônio orou com a simplicidade de quem já havia sido ouvido. Não foram palavras bonitas, mas um clamor sincero: Senhor, a irmã Mônica não aguenta mais. Eu também não aguentava, mas o Senhor me segurou. Segura ela agora. Mostra que o Senhor é fiel. Quando terminaram, Mônica ainda chorava, mas havia algo diferente em seu rosto, uma centelha de esperança.
Na semana seguinte, Mônica voltou à igreja com notícias. Os exames da filha, que antes não mostravam nada, agora indicavam uma infecção rara, mas tratável. Os médicos, surpresos, disseram que era como se algo tivesse desbloqueado o diagnóstico. Mônica abraçou Antônio chorando e disse: "Você não faz ideia do que fez por mim." Ele sorriu e respondeu: "Não fui eu, Mônica. Foi Deus. Eu só aprendi a confiar nele." Hoje, Antônio não é mais aquele homem que entrava na igreja com medo de ser julgado. Ele faz parte do grupo de visitação, leva a palavra de fé para quem está doente ou desanimado, e sempre repete a mesma frase: "Se Deus mudou minha história, Ele pode mudar a sua." E assim, entre testemunhos e lágrimas de gratidão, a igreja continua sendo um lugar onde o impossível se torna possível, não por força humana, mas pela mão de um Deus que nunca desiste de ninguém. Mônica começou o tratamento imediatamente, e em poucas semanas, os exames já mostravam uma melhora surpreendente. Os médicos, que antes não davam esperanças, agora balançavam a cabeça admirados. "Isso não é comum", disse um deles, enquanto analisava os resultados. "Parece que seu corpo respondeu de uma forma que não vemos frequentemente." Mônica sorria, porque ela sabia muito bem o que tinha acontecido. Não era só a medicina, era a fé que Antônio havia plantado nela, era a oração que ela mesma passou a fazer todas as noites, era a certeza de que Deus não a abandonaria. Enquanto Mônica se recuperava, Antônio não parou. Ele continuou frequentando a Universal, agora não mais como um homem quebrado, mas como alguém que tinha uma missão. Um dia, durante um culto, o pastor chamou os que queriam ser batizados nas águas. Antônio sentiu algo arder dentro dele. Era como se uma voz sussurrasse: "Chegou a hora." Ele se levantou, foi até a frente, e, quando saiu da água, sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Não era só alívio, era renovação. Os dias se passaram, e Mônica, já quase totalmente recuperada, decidiu acompanhar Antônio em um dos cultos. Ela nunca tinha ido a uma igreja antes, mas algo a atraía. Quando entrou, sentiu um calor no peito, como se estivesse voltando para casa depois de uma longa viagem. Naquele dia, o pastor falou sobre perdão e restauração. Mônica chorou sem conseguir se controlar. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se uma carga pesada tivesse sido tirada de suas costas. Depois do culto, ela procurou Antônio e disse: "Eu preciso desse Deus na minha vida. Eu preciso ser batizada." Ele a abraçou forte e respondeu: "Ele já estava esperando por você, Mônica." Sempre esteve. O batismo de Mônica foi um dia de festa na igreja. Muitos que a conheciam de vista, que tinham ouvido sua história, se emocionaram ao vê-la sair das águas com um sorriso que iluminava o salão. Antônio, de pé ao lado dela, agradecia a Deus não só pela cura física, mas pela transformação que só ele poderia operar. Hoje, os dois servem juntos na obra de Deus. Mônica faz parte do grupo de intercessão, orando por aqueles que chegam à igreja com o coração partido. Antônio continua visitando os enfermos, levando não só palavras de fé, mas o testemunho vivo de que Deus ainda faz milagres. E assim, o que começou como um grito de desespero em uma noite de dor se tornou uma história de vitória que inspira muitos. Porque na Universal, não são apenas histórias que se contam, são vidas que se transformam. E o maior milagre não é só a cura do corpo, mas a mudança do coração. Deus não apenas sarou Mônica, ele a trouxe de volta para si. E Antônio, que um dia pensou que não tinha mais jeito, hoje é um instrumento nas mãos do Senhor, provando que, quando Deus entra na história de alguém, nada jamais será como antes. E foi exatamente numa dessas visitas aos enfermos que Antônio conheceu a história de Dona Maria, uma senhora de 72 anos que há mais de 10 anos lutava contra uma doença degenerativa nas pernas. Os médicos haviam dito que ela nunca mais andaria sem ajuda, e seus filhos já haviam se conformado com a ideia de vê-la sempre na cadeira de rodas. Mas quando Antônio entrou naquele quarto simples, com as paredes decoradas com fotos de família e um pequeno altar com uma Bíblia aberta, ele sentiu algo diferente no ar. Era como se Deus já estivesse ali, preparando o caminho. "Dona Maria, a senhora acredita que Deus ainda faz milagres hoje?" perguntou Antônio, segurando a mão enrugada daquela mulher de olhos brilhantes, apesar da dor. Ela suspirou, olhando para as pernas inertes cobertas por um cobertor desgastado. "Eu já orei tanto, meu filho. Mas às vezes fico com medo de pedir demais." Antônio sorriu,
lembrando-se de como também já havia duvidado. Deus não se cansa de nos ouvir, Dona Maria. E Ele não olha para nossa fé pequena, mas para o seu poder grande. A senhora permite que eu ore por você? Ela assentiu, e Antônio, com a mesma fé que havia visto nascer em Mônica, impôs as mãos sobre os joelhos da senhora e começou a clamar em voz alta. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, mas um grito de confiança, como se estivesse falando diretamente com um pai que ouve cada suspiro dos seus filhos. Os filhos de Dona Maria, que estavam na sala ao lado, vieram correndo ao ouvir a oração, alguns com lágrimas nos olhos, outros com receio de se decepcionarem mais uma vez. Mas então, algo aconteceu. Primeiro, foi um formigamento nos dedos dos pés de Dona Maria, como se uma corrente elétrica suave estivesse percorrendo seu corpo. Ela arregalou os olhos, assustada. Eu tô sentindo alguma coisa. Antônio, sem soltar suas mãos, continuou orando com mais intensidade. De repente, Dona Maria moveu o pé direito. Só um pouco, mas foi o suficiente para que seus filhos gritassem de emoção. Ela mesma não acreditava no que via. Com lágrimas escorrendo, tentou levantar a perna, e dessa vez, o movimento foi firme. O quarto se encheu de louvor. Um dos filhos correu para buscar o pastor da Universal mais próximo, que estava fazendo uma visita na mesma rua. Quando o pastor chegou, Dona Maria já estava de pé, apoiada no braço de Antônio, dando os primeiros passos trêmulos, como uma criança aprendendo a andar. Não era uma cura instantânea de cinema, mas era real. Era Deus trabalhando, passo a passo, restaurando o que o inimigo havia roubado. Glória a Deus! O pastor exclamou, abraçando Dona Maria. Isso aqui não é obra do homem, não. É o Senhor confirmando a sua palavra. Naquele mesmo dia, Dona Maria foi levada à igreja. Não mais em uma cadeira de rodas, mas caminhando, mesmo que devagar, com as mãos apoiadas nos ombros de Antônio e de seu filho mais velho. Quando entrou no templo, a congregação irrompeu em aplausos e lágrimas. Mônica, que estava no grupo de intercessão, correu para abraçá-la, sabendo muito bem o que aquela mulher estava sentindo. Deus não esquece de ninguém, Dona Maria, Mônica disse, segurando seu rosto entre as mãos. Ele ouviu a senhora, assim como ouviu a mim. E assim, mais uma história de milagre se juntou às muitas que já haviam sido escritas naquela igreja. Dona Maria, que antes passava os dias olhando pela janela, agora ia todas as terças e sextas aos cultos, testemunhando para quem quisesse ouvir que Jesus ainda cura. Seus filhos, que antes só viam a doença, agora viam a glória de Deus na vida da mãe. E Antônio? Ele continuou sua missão, mas agora com um fogo ainda maior, porque havia visto com seus próprios olhos, quando a fé encontra a vontade de Deus, não há limite para o que ele pode fazer. Porque na Universal, não se trata só de pregações ou de cultos. Trata-se de um Deus vivo, que age, que transforma, que resgata. E cada milagre é como uma semente, planta esperança em quem ainda duvida e prova que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilha mais forte. E a história não para por aqui. Todo dia, em algum lugar, alguém está recebendo seu milagre. Talvez seja você. No mesmo bairro onde Dona Maria recebeu sua cura, vivia um jovem chamado Lucas, de apenas 22 anos. Ele era conhecido por todos como um rapaz alegre, cheio de sonhos, mas nos últimos meses, uma sombra havia tomado conta de sua vida. Uma doença rara nos rins o deixará acamado, dependente de diálise 3 vezes por semana. Os médicos falavam em transplante, mas a fila era longa, e o corpo de Lucas ia enfraquecendo a cada dia. Sua mãe, Dona Rosa, já não sabia mais o que fazer. Chorava todas as noites, pedindo a Deus uma saída, enquanto via o filho, antes tão cheio de vida, agora mal conseguindo se levantar da cama. Foi então que uma vizinha, que havia visto o milagre de Dona Maria, bateu à sua porta. Rosa, por que você não leva o Lucas na Universal? Lá, Deus está fazendo coisas que nem a medicina explica, disse ela com os olhos brilhando. Dona Rosa, que sempre teve fé mas nunca havia frequentado uma igreja, sentiu algo mexer dentro dela. No dia seguinte, mesmo com o coração apertado, ela ajudou o filho a se arrumar e, com a ajuda do irmão mais velho de Lucas, o levaram até a igreja mais próxima. Quando entraram, o culto já estava no auge. O pastor falava sobre a fé que move montanhas, e o coro cantava com uma unção que fazia até os mais duros se emocionarem. Lucas, fraco, mal conseguia ficar de pé,
mas sentia uma paz que não sentia há meses. Quando o pastor fez o apelo para quem precisava de um milagre, Dona Rosa não hesitou. Com lágrimas nos olhos, ela levantou a mão do filho, que mal conseguia erguer os braços. Senhor, cura meu filho, clamou, enquanto as lágrimas escorriam. O pastor se aproximou, impôs as mãos sobre Lucas e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu determino que esses rins sejam restaurados. Que toda doença saia desse corpo agora mesmo. Lucas sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica o envolvesse. De repente, uma dor aguda o tomou por alguns segundos, mas logo passou, dando lugar a uma sensação de alívio tão grande que ele não conseguia explicar. Quando chegou em casa, Lucas sentiu uma força que não tinha há muito tempo. No dia seguinte, surpreendeu a todos ao acordar disposto, sem as dores costumeiras. Dona Rosa, incrédula, levou-o ao médico, que após novos exames, balançou a cabeça, atônito. Não entendo, os exames estão normais. Os rins estão funcionando como se nunca tivessem tido problema. Lucas sorriu, porque ele sabia. Deus havia ouvido seu clamor. A notícia se espalhou rápido. Amigos, parentes e até pessoas que não conheciam Lucas começaram a frequentar a Universal, querendo ver com seus próprios olhos o Deus que ainda opera milagres. E Lucas? Ele não só voltou a viver, como se tornou um jovem com uma missão: levar esperança a outros que, como ele, estavam à beira do desespero. Porque na Universal, não é só uma história de cura aqui, outra ali. É um rio de milagres que não para de fluir. É o Deus que não muda, que ainda hoje estende a mão para quem crê. E se ele fez por Dona Maria, se fez por Lucas, ele pode fazer por você também. Basta dar o primeiro passo. A fé não é só acreditar que Deus pode. É saber que Ele quer. E quando Ele age, nada nem ninguém pode impedir. E assim, a cada culto, a cada oração, mais uma vida é transformada. Porque o milagre não é só para alguns. É para quem não desiste, para quem busca, para quem clama. E a história continua, talvez a próxima página seja escrita por você. O milagre que não termina. Lucas, agora com os olhos brilhantes de propósito, voltou à Universal não como um sobrevivente, mas como um mensageiro. Suas mãos, outrora inertes, agora seguiam as páginas da Bíblia, mostrando a outros o mesmo Deus que o ressuscitou da escuridão. Dona Maria, com seu sorriso sereno, abraçava os que chegavam quebrantados e sussurrava: se Ele fez por mim, fará por você. E assim, o rio de milagres seguia seu curso, cada vida tocada se tornava um afluente, levando a esperança adiante. Um dia, um homem chamado Rafael entrou arrastando não só o corpo doente, mas uma alma esmagada pela culpa. Deus não ouve mais por mim, murmurou, enquanto lágrimas caíam sobre o chão que já testemunhara tantos milagres. Lucas se ajoelhou ao seu lado e, com voz firme, disse: Ele não olha para o que fizemos, mas para o que Ele pode fazer em nós. Naquele culto, entre clamores e lágrimas, Rafael sentiu algo romper dentro de si. Não foi apenas a doença que se foi, mas o peso de anos de desespero. Quando abriu os olhos, não viu só a luz do salão, viu um futuro. Reflexão final. Milagres não são apenas curas ou livramentos, são o eco de um Deus que insiste em nos encontrar onde estamos. Às vezes, Ele muda as circunstâncias. Outras, transforma nós mesmos, nosso olhar, nossa fé, nossa capacidade de enxergar graça onde só havia ruínas. O verdadeiro milagre é descobrir que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele está escrevendo uma história maior do que nossas dores. Lição de vida. A fé não é a certeza de que Deus agirá como queremos, mas a confiança de que Ele agirá no tempo certo e que, enquanto esperamos, já estamos sendo moldados para o milagre. Não desista no ainda não. O assim de Deus muitas vezes vem disfarçado de silêncio, de luta ou de um abraço inesperado no momento certo. E a história continua, porque Deus ainda está no trono, e seu amor não conhece ponto final. Talvez a próxima página seja sua. Basta estender a mão.